Você já parou para pensar que Deus vai te pagar por todo o serviço prestado ao seu reino? Tudo que você fez, faz e continua fazendo, Deus vai te recompensar pelo seu trabalho? Pois bem, é isso que quero falar neste momento. Mas antes eu lhe convido, você que ainda não é inscrito neste canal, que possa estar se inscrevendo e ativando aí também o sino de notificações para que você seja notificado toda vez que um vídeo for postado. Deus vai te recompensar pelo seu trabalho. Este é o assunto que quero falar neste momento, até o final deste vídeo, para que você entenda qual é o salário, como que Deus paga, e às vezes nos surpreendemos. O Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 6, e o versículo de número 30, vai relatar acerca dos discípulos estão voltando de um evangelismo, um serviço prestado ao reino de Deus. E quando eles chegam, começam a conversar com Jesus, Jesus disse: "Vinde vós aqui à parte e assentai um pouco e repousai." Ou seja, Jesus chama eles para um particular, para ter um momento a sós. Neste momento, eles estão ali junto com Jesus, e Jesus começa a observar uma grande multidão, e a Bíblia vai nos dizer que era como ovelhas que não tinham pastor. Jesus começa a dar a eles o alimento do céu, mas as horas foram passando e o dia se findou. Quando chega ao findar do dia, os discípulos dizem para Jesus: "Mestre, despede a multidão para que possam ir aos vilarejos, aos bairros, para que possam comprar comida, para que possam comer e não desfalecer em meio caminho." Só que neste momento Jesus faz um teste com seus discípulos dizendo: "Dai-lhe vós de comer." Tem momento da caminhada que a minha, a sua, a nossa fé, ela é provada por Jesus. Porque às vezes falamos muito de uma fé firme, de uma fé poderosa, mas quando somos provados, às vezes parece que a nossa fé não é tão grande assim. Mas neste momento, Jesus, sabendo muito bem o que havia de fazer, pergunta para os seus discípulos: "O que tens?" E eles ali se proveram de 5 pães e 2 peixes. Aos olhos humanos, que é isso para tanta gente? Mas é isso que Deus vai fazer na sua vida. Aos olhos humanos, parece que a dificuldade é tão grande que está além do seu alcance. Parece que às vezes olhamos e não conseguimos enxergar o horizonte aonde está vindo a minha, a sua vitória. Mas neste momento, Jesus pega estes 5 pães e 2 peixes e ergue ao céu e, tendo dado graça, distribui aos seus discípulos, e os seus discípulos, igualmente, começam a distribuir para as pessoas. O interessante é que, após haver toda esta distribuição de pães para quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças, que chega um cálculo aproximadamente, segundo os historiadores, de quase 15.000 pessoas se alimentaram de 5 pães e 2 peixes. O que Jesus vai fazer na minha e na sua vida é tão grande que todos vão dizer: é milagre. E milagre só é milagre porque não se explica, porque o dia que se explicar deixou de ser milagre. Mas o interessante é que lá no começo eu não disse para você que Deus pagaria o serviço prestado ao reino de Deus. Quando nós lemos ou falamos aqui do versículo 30 do capítulo 6 de São Marcos, os discípulos voltaram contando tudo quanto havia feito, ou seja, prestar um serviço ao reino de Deus. Mas no versículo 43 agora, Jesus está pagando pelo seu serviço. Pagando de que forma, pastor? A gente vamos ver que após 5.000 homens ter se alimentado, fora mulheres e crianças, o texto vai nos dizer no versículo 43 que ainda sobrou 12 cestos cheios de pães. Você já contou quanto era o número dos discípulos? Você pode me dizer? Eram 12, correto? A gente vê que desses 12 apóstolos, quantos cestos agora sobraram? 12. Por que 12?
um cesto para cada apóstolo. Ou seja, pelo serviço prestado, recebeu a sua recompensa. Você pode até dizer, mas pastor, o que era ali um cesto de pães para quem estava no deserto, que não tinha onde recorrer, que não tinha nenhum subterfúgio para que pudesse saciar a fome? Era extremamente valioso. O que Deus vai fazer na sua vida, muitos vão olhar e vão ficar maravilhados. Muitos vão dizer, meu Deus, que tamanho é esse de milagre? Mas sabe qual é o preço desse milagre? É o preço pelo serviço prestado ao reino de Deus. Deus pagará tudo que você tem feito ao reino do Senhor. Deus não é Deus de dever nada para ninguém. Tudo que você fez, faz e continua fazendo, haverá uma recompensa para o seu trabalho. Amém? Que Deus o abençoe. Peço a você neste momento, se puder estar deixando aí o seu like e se inscrevendo no canal. Isso é de muita ajuda para que o canal possa crescer e mais vida seja alcançada pela palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.